Obrigado também a vocês. Obrigado, Tatiana. Obrigado aí a Porto Seguro. Obrigado. Eu quero agradecer aqui ao nosso diretor, da Costa Silva, chama aí do Silvirino, não tem bota, precisa estar lá e está sempre presente. Agradecer a Jazir também pelo apoio, apesar de que ontem ela foi parte do governo, os pobres, que se pagam um nível de renda, fazendo a declaração. Um dia todo que ganhou muito, né? Então tem que pagar o milhão. E vamos aqui. Aí isso tudo vai passar para vocês agora. A transmissão vai ser aqui, a gente não está sem Bom dia para vocês. Saindo daqui com alma mais na barriga. Obrigado. Bom dia. Bom dia! Estão me ouvindo bem? É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Fazer uma observação, aquele cara ali da foto sou eu. Só pintei o cabelo de branco. Faltei um tempinho, aí eu resolvi ficar mais elegante e pintei o cabelo de branco. Mas esse cara sou eu. Tá? É muito importante estar aqui. Eu tive o prazer de estar aqui ao lado de todos, falando sobre documentação imobiliária, um tema muito interessante também, que a gente deve trazer para cá novamente, dentro do projeto de capacidade. Essa iniciativa do Conselho de trazer conhecimento aos corretores é fantástica. Eu acho uma iniciativa maravilhosa. Estou sempre à disposição, o salário ó, mas estou sempre à disposição para trazer novos conhecimentos dos senhores, de conhecer as demandas, conhecer as dificuldades, aprender com vocês também. Adoro sala de aula, adoro sala de aula. Não só como professor, modestamente sou, mas também como aluno, adoro. Mas também vou iniciar uma nova etapa, né, nessa área acadêmica, vou fazer um novo curso. E estou sempre buscando mais conhecimento. E, aliás, dou parabéns a vocês por estarem aqui. Eu acho que todos que se dispuseram a vir aqui é porque estão interessados. Né? Eu sempre digo isso. E me sinto também muito orgulhoso de estar participando desse evento com vocês. Mas, sobretudo, parabenizá-los. Dizer que estejam sempre presentes. Conhecimento nunca é demais. Se tem uma coisa que não é demais na vida, é conhecimento. Conhecimento sempre. E é uma coisa que ninguém tira de você. Ninguém tira. Você pode perder dinheiro, você pode perder automóvel, você pode perder aplicações, renda, etc. Mas conhecimento ninguém tira de você. Ninguém tira. Não tem como tirar. O que você aprende é sempre. Aprende e fica por esta vida. Tá? Mas, enfim, vamos começar a falar sobre o assunto, que a gente já está, inclusive, um pouco atrasado, e nós estamos tendo uma transmissão ao vivo aí para o Facebook, que é uma coisa muito interessante. Marcel, seu passador, não está querendo me ajudar, não. Aqui? Eu, devido à minha idade localizada, eu já tenho 21, já tenho uma certa dificuldade de lidar com essa tecnologia. Bom, vamos falar de objetivo. Né? O que é que a gente vai discutir? Qual é o objetivo, né, de apresentação desse assunto? Né? Locação e administração de imóveis urbanos e o que não fazer. A ideia é passar para todos os colegas o que fazer, certo? E para saber o que não deve ser feito, acho que as pessoas, para mim, eu não estou não. Estou brincando. O que não faz, aliás, eu penso que todos deixem o celular no modo vibratório, silencioso, porque, inclusive,
também, e na medida do possível todos mantendo silêncio, porque como está sendo feita uma transmissão via Facebook, para captar o som é mais delicado, tá? Então, como eu disse, a ideia é dizer aos senhores e senhoras o que fazer nessa área de locação, mas também dizer o que não pode ser feito, o que não deve efetivamente ser feito. Mas para a gente dizer o que não deve ser feito, primeiro é preciso explicar o que tem que fazer, tá, mano? Senão você não vai saber a outra parte. É sempre muito interessante esse tema de locação e administração de imóveis. Locação, gente, é um mercado vivo. Venda oscila muito. O mercado de vendas, eu sei que vocês estão chegando para a profissão do corretor há pouco tempo. O mercado de vendas é um mercado fantástico, né? Comissão de 5% ou mais. É um mercado maravilhoso que ele ganha muito dinheiro. Mas locação é um mercado que não oscila, ele está sempre presente. Ele está sempre presente. E ele está melhor ainda quando existe crise em vendas. Porque, de alguma forma, as pessoas precisam morar, precisam ter residência. Né? As pessoas se casam, as pessoas se separam, as pessoas se tornam independentes. Então, precisa de imóvel para morar. E aí que entra esse trabalho, né, de quem trabalha com a locação e a administração de imóveis. E tem um fator fantástico nisso, que é a fidelização do cliente. Numa venda, por mais que você se esforce para criar uma fidelização, é muito difícil, porque, historicamente, a maioria da população brasileira só compra um imóvel toda a sua vida. A maioria. Não estou dizendo que não existam pessoas como João Bosco e aqui no Miranda, que possuem 300 imóveis, bem toda hora, não é, Bosco? Mas tem pessoas que durante toda a sua vida só compram um imóvel. Então é difícil você fidelizar uma pessoa que só vai fazer um negócio a vida inteira. É importante fidelizar o comprador? É. É importante fidelizar o vendedor? Também é. Mas, analisando sobre a ótica da locação e administração, vocês podem perceber uma coisa. Você vai manter aquele cliente. Se você administrar a locação do imóvel, você vai manter aquele cliente sempre com vocês. Porque você vai estar cuidando de um contrato, no caso residencial, de 30 meses, né? Onde você vai ter, pelo menos por 30 meses, a oportunidade de se comunicar com aquela pessoa. E não só com ele, com o proprietário do imóvel, né? Com o inquilino, com o fiador. Eu tenho uma pequena imobiliária em Salvador, eu administro, eu trabalho com venda, com locação, eu administro hoje cerca de 700 contratos. E eu digo que eu sou pequeno, porque tem imobiliária muito maior que eu, mas eu costumo dizer que eu não tenho 700 clientes, não. Eu tenho 2.100, porque eu tenho um inquilino, eu tenho um proprietário, eu tenho um fiador, no mínimo eu tenho 2.100. Né? Então, assim, isso forma uma carteira de imóveis fantástica, a carteira de clientes fantástica. Porque fiador compra e vende, inquilino compra e vende, e proprietário compra e vende. Então, hoje, eu diria a vocês que 80% das vendas que eu faço no meu escritório são decorrentes da minha carteira de administração. Que coisa legal. Eu não gasto mais dinheiro para captar novos clientes. E essa fidelização, ela é fundamental. Então, vamos falar um pouco disso um pouco mais adiante. Eu vou falar também rapidamente sobre procedimentos e rotinas da alocação e da administração, para vocês entenderem um pouco o mecanismo, entender o aperfeiçoar o mecanismo, né, em funcionamento. Onde começa, né, onde termina, já digo a vocês que não termina nunca, mas faço essa ideia. Nesse item é como saber, eu vou falar sobre coisas importantíssimas da lei do ginásio, né, das garantias locatícias, que o pessoal da PUC já falou aqui, e de alguns detalhes. Os cuidados necessários que se tem para fazer uma contratação, porque muitas vezes os nossos colegas, alguns colegas, não todos, evidentemente, têm uma só preocupação: a comissão, o faturamento, os honorários. Eu digo aos senhores, dinheiro é consequência. Dinheiro não deve ser o objetivo final. O objetivo final é o bom trabalho, é oferecer o trabalho.
dinheiro vem em seguida. E é muito bom ganhar dinheiro. Todos eles não. Mas para ganhar dinheiro, a gente precisa se preparar. Né? E para se preparar, a gente precisa estar presente nos eventos, estudar. E, por último, eu vou dizer em alguns tópicos o que não fazer. Eu vou passar para vocês o que fazer e vou dizer o que não deve ser feito. Devo dizer a todos que essa palestra ela dura 1h30, 1h40, que é muito curtíssima. É uma pequena degustação. Nós ministramos esse curso por 20 horas. 20 horas. Quando é curso, são 20 horas, porque tem que detalhar, tem que mostrar documentos, tem que mostrar situações bem próprias. Então, aqui é uma pequena degustação. Mas eu estava, inclusive, falando com o José, que a gente pode sim montar um projeto aqui numa sala de aula e fazer o curso completo para quem interessar. Eu já fiz isso em alguma cidade do interior, seja através do CRES, seja a parceria do ICI. A gente tem sempre uma forma de fazer, de ministrar esse curso. Geralmente, eu faço, como o meu escritório é em minha residência em São Salvador, eu faço geralmente na sexta e no sábado. Então, sempre com interesse de todos aí, vocês podem procurar a gente para dar continuidade a isso. Pode se marcar para uma sexta-feira aí o dia todo e sábado o dia todo. Aí a gente consegue fazer o curso e aprofundar os assuntos, tirar dúvidas, enfim, coisas que aqui a gente não consegue fazer. Apenas passar uma ideia geral. Mas vou tentar passar para vocês o máximo que eu puder, ok? Já providenciei uma garrafinha, mais recente do que fazer no geral. Bom, o que eu chamo de roteiro de sucesso. Qual é a ideia de você começar um negócio? Você nunca pensa em começar um negócio para ser um fracasso, né? A ideia é que seja sempre um sucesso. Nem todos conseguem. E por que não conseguem? Porque não se preparam para ter sucesso. O nome do sucesso é trabalho. E o nome do trabalho é trabalho bem feito, bem realizado. Então não adianta dizer assim, olha, eu sou um burro para trabalhar, né? Você burro trabalha, você trabalha muito. Se você não trabalha com critério. E para você ter critério, você tem que traçar roteiros de como fazer, de como fazer. Senão não adianta trabalhar muito, porque o sucesso não virá. E sucesso, pode ter certeza, significa trabalho. Fidelização. É o primeiro ponto, eu falei já, só vocês rapidamente. Fidelizar o cliente. Essa é uma palavra fundamental na nossa profissão e em qualquer profissão que depende de uma coisa chamada prestação de serviço. Nós somos prestadores de serviço, né? Eu costumo dizer, você não vende nada e você não aluga nada. Quem vende é o proprietário, quem aluga é o dono do imóvel. Você presta serviços, você é um intermediador. Né? E nessa prestação de serviço você é remunerado. Mas olha, se essa prestação de serviço não for boa, a sua remuneração vai ficar prejudicada. Porque o cidadão vai lhe contratar uma vez, duas, terceira, nunca mais. Nunca mais. Então, fidelizar, sobretudo, é demonstrar capacidade de intermediar. Ou seja, trazer o cliente para si. Botem isso na cabeça de vocês. Não pensem que, tanto numa venda quanto numa locação, o objetivo final seja o dinheiro, seja a comissão. Não é. O objetivo é você manter o cliente. Porque conquistar, sabe? Conquistar até que não é difícil, não. O problema é manter. Né? Você conquistar, aí eu me dirijo aos homens, uma mulher bonita e tal, é uma maravilha. Você conquista, né? Com palavras, com jantares, com flores. E depois? Faz sentido. Se não tiver conteúdo, não se sustenta. Não se sustenta. É a mesma coisa em relação às mulheres também. Captação de novos clientes. Além de fidelizar, evidentemente, você precisa aumentar a sua carteira. E muita gente, às vezes, fica
satisfeito, entre aspas, quando diz assim, eu tenho uma carteira de 100 imóveis. Aí a pessoa ainda se acha que ficou rico. Aí eu me lembro de um detalhe interessante, quando eu comecei na área da locação e administração de imóveis, parceiro imóveis, Zé Alberto, dizia assim, não, quando você passa de 100 imóveis, você começa a administrar 100 imóveis, você começa a ganhar dinheiro. Eu cheguei a 100 e não comecei a ganhar dinheiro. Não, mas quando você chegar a 200, você realmente começa a ganhar dinheiro. Eu cheguei a 200 e não comecei a ganhar dinheiro. Não vou reclamar, não. Né? Dava para pagar as contas. Então quando você chegar a 300, a coisa muda. E por aí foi. Eu hoje administro modestamente 700 imóveis. E aí não ganhei esse dinheiro todo que eu imaginava que eu poderia ganhar. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque quanto maior e melhor qualificada for a sua carteira de locação, mais chance você tem realmente de ganhar dinheiro. Traz a vantagem de que você vai ganhar dinheiro sempre, todo mês. Né? As taxas de administração, nas novas locações, nas renovações de contrato, está sempre pingando, como se diz, né? Presidente Samuel, está sempre pingando o dinheiro. E esse pinga-pinga paga as suas despesas. Paga as suas despesas. Eu vou abrir mão de venda, eu vou só alocar no médico do Estado. Não faça isso, não. Né? Mantenha também uma carteira de venda, porque essa carteira de venda vai ser alimentada pela administração. Ah, que legal. É como eu disse no início da nossa conversa. Hoje, boa parte, imensa parte, das vendas que eu faço vem da carteira. O proprietário que resolveu vender, o inquilino que resolveu comprar. Ah, que legal. Coisa melhor do que você ter um cliente ali, na sua mão, é um cliente que você conquistou. Então, é fundamental isso. Eu gostaria que vocês internalizassem essa ideia. Manter é mais difícil, fato. Né? Manter o cliente é mais difícil. Mais difícil manter um casamento, mais difícil manter uma sociedade. Aliás, na vida não tem nada fácil. Né? Nada. Não existe nada fácil. Então, os cuidados com a manutenção do cliente, uma comunicação efetiva, né? Clara, objetiva. Gente, o que mais destrói relacionamentos chama-se comunicação. Comunicação. Porque as pessoas, de uma forma geral, pecam nesse quesito na hora de se comunicar. Não se comunicam com clareza. Né? Porque, às vezes, você pode dizer até alguma coisa que a pessoa não vai gostar. Pode dizer. Né? Mas, uma coisa você vai ter certeza, você foi sincero. Você foi sincero. Dizer a um proprietário do imóvel, o cara chega lá, tem uma casa aqui em Alagoinha e diz assim, quanto é o aluguel? Aí o cara sai, eu quero 4 mil reais. Aí você analisa, né, faz pesquisa, nunca diga na hora o cliente, é verdade, não, porque às vezes na hora o bicho pega, né? E nem você também pode se avorar, ter essa capacidade técnica de na mesma hora fazer uma avaliação, seja de venda, seja de aluguel. Eu sempre costumo dizer que a avaliação é técnica, a avaliação é pesquisa, é comparativo, é uma série de coisas. Então, ninguém tem esse dom, isso é uma coisa muito fácil. Mas aí, voltando, o cidadão tem lá um imóvel, que ele, uma casa, essa casa aqui, e ele quer 4 mil reais de aluguel. Ora, pela sua experiência de mercado, se você tem muita experiência, você já sabe que só vale 2. Né? Só vale 2. Dizer na hora é um perigo. Jesus não pode botar você para cima na casa dele, botar você para fora e nunca mais querer conversar com você. Então, assim, olha, vou analisar, vou pesquisar, né? E vou lhe apresentar uma avaliação. Olha o nome da coisa, avaliação. Quando você chama de avaliação, você está dizendo que você pesquisou, que você está capacitado para poder apresentar. E no momento certo, você vai poder dizer à pessoa que o aluguel que ele imagina, que é 4 mil reais, na verdade são 2. Agora você tem que dizer por quê, né? Não é só porque você pensa que é. Tem que dizer por quê. E para isso você precisa pesquisar, você precisa ter elementos, né? Você precisa ter dados concretos para poder afirmar isso para a pessoa, não é? Porque dizer logo de cara, você vai perder o cliente.
Você não vai ter mais chance. Pode ser até que ele lá na frente alugue aquele imóvel por 2 mil. Né? Foi o valor que você disse aí que valia. Mas se você disse de uma forma que ele não aceitou, aí vai complicar a relação para o resto da vida. Então, eu digo, comunicação. Comunicação é um negócio muito importante. Saber se comunicar é o segredo de quase tudo. E manter é mais difícil. Quando você se comunica bem, você conquista o cliente. A manutenção é um pouco mais complicada. Por que não fazer? Desde já vai uma dica. Não deixe de dar retorno para o seu cliente. A maioria dos corretores peca nesse segmento. Sabe? O cliente liga e muitas vezes ele quer alguma coisa que não é possível, que você não tem. Aí o que é que nossos colegas fazem? Esquecem o cliente. Não dão retorno. Ou pega o imóvel do fulano, do ciclano, para alugar e administrar. Faz lá um contrato de exclusividade por 90 dias, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. Esquece, bota aquele contrato na gaveta, tira umas fotos, joga na internet, esperando cair o cliente. E nunca liga para o proprietário para dizer que não precisa, né? Que alguém achou caro, que alguém gostou, mas está. Enfim, satisfação, retorno. Isso é fundamental. Mesmo que você ligue para a pessoa para dizer, olha, não tive uma visita para o seu imóvel. Ligue. Ligue, passe o WhatsApp, passe mensagem, passe e-mail. Hoje tem muitas formas de você se comunicar. Então, se existe a facilidade da comunicação, por que não fazer? Né? Por que não separar? Eu não vou dizer perder o tempo, não, porque não se perde, não, pelo contrário, se perde tempo. Reservar um determinado período na sua agenda diária, a gente sabe que às vezes é complicada, para dar retornos. Eu sempre me organizo para fazer isso no final do dia. A partir de 17 horas eu começo a dar retorno dos clientes. Se por alguma razão tem um evento naquele dia eu não posso fazer, eu faço de casa, eu faço disso muito cedo, mas é uma coisa que eu sempre faço. Isso é uma rotina. Dá retornos. Porque você pode não estar resolvendo a situação da pessoa, mas está dando satisfação. E as pessoas gostam disso. Você pode ser um brilhante corretor, um brilhante profissional, mas se você não aprender a dar retorno, não vai adiantar nada. Nem toda técnica do mundo vai resolver o seu problema. Ok? Só beber o gole d'água. Bom, a captação do cliente do imóvel. Como é que se faz a captação? Acho que cada um aqui deve ter uma forma de fazer a captação. Mas, em geral, o procedimento é indicação. Essa é a melhor das captações. Você ser indicado para alugar e administrar imóvel ou até vender. É uma das melhores coisas que existe. Por que você foi indicado? Aí que vem um detalhe. Por que te indicaram? É porque você fez um bom trabalho. Ou faz um bom trabalho. É porque você sempre soube se comunicar de forma eficiente. Então, perceberam a construção da coisa, como começa, né? A comunicação, o retorno, tudo. Você pode, muitas vezes, não ter conseguido o sucesso que a pessoa desejava imediatamente. Mas como você se comunicou muito bem, a pessoa vai dizer, olha, procura lá o Samuel Prado, porque ele é um cara que dá atenção, que vai cuidar bem do seu irmão. Cresce 1.295. Pronto, cresce 1.295. Então, essa é a melhor forma de captação do imóvel. É a indicação. Então, trabalhar com isso, lá no escritório a gente desenvolve um texto que todo cliente ele recebe um texto a respeito da indicação. Indique seu amigo, indique seu vizinho, indique seu familiar. Isso é para vocês não terem ideia de como isso funciona bem. Mas funciona muito bem mesmo. Então, a quantidade de imóveis que vem por indicação para a gente é muito maior do que a que a gente investe em publicidade para poder captar. É claro que investir em publicidade é absolutamente necessário.
Não existe outra forma. Porque, independente da indicação, independente de outros fatores, você precisa ser visto. Precisa ser visto. E aquela velha história, quem não é visto, não é lembrado. Então, você precisa ser visto. Não precisa investir em publicidade. Precisa. Mas dá uma atenção muito grande, muito especial à questão da indicação. E na publicidade? Como é que você faz? Anúncios de jornais, hoje em dia é uma coisa que já, não sei aqui em Alagoinha, mas em Salvador, por exemplo, os jornais impressos, né, estão passando uma fase complicada. Porque o jornal impresso hoje ele só é lido e procurado, em geral, por pessoas de maior idade. Né? Eu, por exemplo, como sou muito jovem, não leio mais jornais. Não leio mais. Mas, e a semana eu tive uma informação interessante, viu? Qual os estudos jornais nunca leu jornal. É da família Simões, né? E ele nunca leu jornal. Tem 40 anos, nunca leu jornal. E é o gestor do jornal. Pois é. Mas é isso. Tem um jornal impresso, ele é lido por uma fatia muito pequena da população. Mas eu não deixo de anunciar jornal impresso. Não deixo. Por quê? Porque vai que aquela pequena fatia da população tem um cliente que me interessa lá. Né? E eu preciso estar lá. Eu preciso estar presente. Eu preciso ser visto. Então, eu preciso estar lá. Revista. Né? Anúncio institucional, para quem tem uma organização um pouco maior, é muito interessante que façam um anúncio em revista. Folder, né? Folder, impressos, que você possa distribuir em prédios. Eu utilizo lá no meu escritório essa técnica também. Eu imprimo, sei lá, 5.000 folders e vou distribuindo, né, nas caixas de correspondência, porque para mim é fácil ter acesso a alguns condomínios. E como eu estou administrando o imóvel lá, eu tenho acesso. Eu chego lá para o administrador e diz, olha, eu vou colocar aqui um folder da imobiliária na caixa de correspondência. Isso funciona maravilhosamente bem. Desde o momento que o cara abre a caixa de correspondência, tem lá um folder e ele está com alguma demanda, ele vai te ligar. Pode ter certeza. Uma forma também, eu vejo muitos hotéis, tem vários cartões de corretora. Cartões de corretora. Então, isso é fundamental para você fazer a divulgação. Internet. Internet hoje é a grande mídia do mundo. Né? Hoje, dificilmente você consegue fazer alguma coisa se você disser assim, não gosto de internet. Você pode até não gostar, é problema seu. Mas que você vai ter que estar lá, vai. Vai ter que estar lá. Tá? Redes sociais, vai ter que estar lá. Não tem outro jeito. Né? Rádio, propaganda em rádio. Cidades, principalmente no interior, ainda tem um apelo muito grande do rádio. E a gente sabe disso, né? Porque nas cidades maiores já tem mais o apelo da propaganda de televisão. Mas a propaganda de rádio é um negócio muitíssimo interessante. Eu já vi rádio lá, já fiz a tarde, FM, fiz a Globo, e tive retorno muito interessante. Muito interessante. Né? Falando de futebol, né? Quase todos os homens dessa república falando de futebol, enfim, mulheres também, né? As mulheres que brigam para futebol, que, nossa senhora, esse aí é atleticano, né? Parceria. Gente, essa é uma palavra mágica. Por que não fazer parceria? Né? Por que não fazer parceria? Parceria é um negócio fundamental. Agora, escolha o parceiro. Né? Isso é igual relacionamento amoroso. Você tem que saber escolher o parceiro. Privilegiar alguém que seja privilegiado, quem está regularmente inscrito no conselho, quem tem um bom conceito no mercado e quem, no mínimo, te oferece confiança. Né? Para você não correr o risco de fazer parceria, por exemplo, com um clandestino. Aí é bem. Aí, tudo que você aprendeu até ali, você está jogando fora. Porque você paga, você trabalha de forma correta, você tem uma lei que te protege, você tem uma reserva no mercado, porque ao corretor de imóvel é dada a exclusividade, né,
fazer transações imobiliárias, nenhum outro profissional pode fazer isso. Nenhum outro. Já pensaram nisso? Nós temos uma imensa reserva no mercado. Né? Nenhum outro profissional do Brasil pode intermediar venda ou locação de imóveis. Só o corretor de imóveis. Ou o proprietário que é o dono. Tem direito constitucional de fazer. Mas nenhum outro profissional pode. Né? Qualquer pessoa que quiser pode montar uma farmácia. Só tem que ter um responsável técnico. Mas o cara não pode deixar de ter uma farmácia. E a intermediação direta de locação de venda só pode ser feita no corretor. Nós temos uma vantagem enorme. Uma lei própria, que nos protege, que nos defende. E aí, me perdoe quem discordar de mim, eu já vejo o colega reclamando de pagar uma unidade. Você sabe quanto custa por dia uma unidade? R$ 1,62. Só faço as contas. R$ 1,62 custa por dia para essa noite regulamento inscrito. Lá tem os seus custos, mas as outras pessoas também têm os seus custos. E com isso você tem uma reserva de mercado na lei, na artigo 3, né? A exclusividade das transações imobiliárias. Mas isso é tema de outra palestra que o presidente vai fazer. Por que não fazer desses anúncios anunciar de forma inadequada e exagerada? Tipo, sou o melhor corretor do mundo. Você pode até ser o melhor corretor do mundo. Mas deixe as pessoas te julgarem. Aluga o seu imóvel em 30 dias. E se você não alugar? E se você não alugar? Então, assim, é uma coisa que a comunicação é uma coisa que tem que ser objetiva, porém corretiva. Você pode se vender no bom sentido. Isso é positivo, mas não de forma exagerada. Não de forma exagerada. Você ter um site, você dizer, ter depoimento de pessoas que dizem que conhecem o seu trabalho, que foram bem atendidos por você, isso é maravilhoso. É muito melhor do que você dizer assim, eu atendo de forma perfeita. O primeiro vacilo que você der, alguém lá, monta nas suas costas, não é? Só garante o prazo, é pai de santo e Piracitiba. Se não, devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro. O Deus Samuel está dizendo que só garantia, não é? É só pai de santo. Pai de santo diz que devolve uma muito bate dinheiro. E a vida que vê aquela propaganda na televisão que garante que o cara vai fazer o desfile dele. Se não fizer, se não fizer, devolve o dinheiro. Aquilo é um horror, né? Você sabe que no Rio de Janeiro, depois falou sobre o incorporador, ele garantia o prazo de venda dentro do seu imóvel em 120 dias. Ele comprava sem não vender. Aí eu tinha uma situação privilegiada. Isso, a manter a palavra. Mas, enfim, procurem não exagerar no tipo de publicidade que você faz. Né? Eu acho que é a construção de uma boa relação que começa aí. É a palavrinha chamada comunicação. Né? Comunicação. Vamos lá. Então, em relação à captação do imóvel, do produto, né? Envio de carta, proposta de serviço, você já conseguiu ser indicado por alguém ou você conseguiu, através de um anúncio, que alguém te ligasse? É imediato isso, eu já conquistei o cliente? Claro que não. É ali que vai começar o seu serviço. Primeiro você criou um nível, né, de atratividade para trazer a pessoa até você. Aí você vai e diz, beleza, já estou com o cliente, vou dormir. Como assim? O serviço agora que começou. Né? Então o cliente ligou para você, olha, eu tenho uma casa para alugar, um apartamento. Como são os procedimentos? Você vai fazer um breve relato, mas diz, olha, me dê o seu e-mail, eu vou te enviar uma carta proposta de serviço. Por quê? Porque o que está escrito é muito mais fácil para a pessoa assimilar. E não gera dúvidas posteriores, tem essa vantagem. Porque o que você diz, muitas vezes, a pessoa pode esquecer
no momento seguinte. E às vezes te cobra alguma coisa que você não prometeu. Correto? E a carta proposta é uma carta padrão, dizendo o que é que você faz, dizendo quanto você cobra, tá certo? Tenho sempre essa carta proposta elaborada aqui, mano. Bota o nome da pessoa para personalizar. Me dá o seu e-mail, vou te mandar agora. Manda a carta proposta. Se chegar na rua, vou te mandar se não chegar no escritório, quando chegar em casa, enfim. Mas é uma coisa que funciona muito bem, porque é um pré-contrato. Você já está dizendo à pessoa as regras do jogo, quanto é que você cobra, de que forma você vai administrar, quais são os serviços que você vai oferecer para a pessoa. Não está tudo ali, é um pré-contrato. Isso já é um contrato? Não, é um pré-contrato. Se a pessoa aceitou aquilo ali, maravilha. Você já está com 50% do seu caminho feito, aberto. Correto? Beleza, analisei sua carta, tudo ok, estou de acordo. Vamos partir para a primeira visita ao imóvel. Eu, lá no escritório, tenho 2 pessoas que fazem captação. Quase em regra, a visita só é feita depois que a carta foi enviada. Porque não adianta eu mandar profissional ir no imóvel da pessoa e não ter dito como eu trabalho. Aí, na hora que ele chega lá e vai explicar como trabalha, não quero. É perder tempo, combustível, dinheiro, não é? Eu digo quase sempre, em algumas situações, realmente, você vai primeiro. Às vezes o cara vem para cá, eu tenho imóvel geral, eu vou lá, não vou criar burocracia para isso. Mas é fundamental para não perder tempo, porque tempo é dinheiro. Agora, então manda a carta proposta. Primeira visita ao imóvel. Às vezes você chega no imóvel, existe uma cultura no Brasil de que inquilino é cidadão de segunda classe. Gente, eu nunca vi um negócio mais ridículo que esse. Né? É titular dos apartamentos. O apartamento que ele mora é um luxo, mas o que ele aluga é um lixo. É ou não? Isso é um equívoco muito grande. Isso mudou, isso já foi assim. Mas hoje não é mais. O inquilino hoje, muito pelo contrário, ele é mais exigente do que o comprador. Porque o comprador, ele vê o imóvel com outros olhos. Ele vê o imóvel e diz, poxa, eu vou reformar isso aqui, eu vou botar armário aqui, vou trocar esse piso, eu vou rebaixar esse teto. Por quê? Porque ele está comprando, né? Mas você acha que o locatário, o inquilino, tem esse pensamento? De forma alguma. Ele quer chegar lá e quer ter tudo pronto. Tá? Então, na primeira visita ao imóvel, uma das coisas que o bom profissional tem que observar é as sugestões de melhoria do imóvel. Olha, o senhor precisa pintar, o senhor precisa arrumar esse armário, o senhor precisa consertar essa torneira que está quebrada, porque os imóveis vão ser alugados principalmente o investidor que não é ao longo de anos, de décadas, mas não tem investido em questão, só quer receber o dinheiro. E não pode funcionar assim. Então, mais uma vez, a comunicação. Você precisa ser objetivo com a pessoa e dizer, olha, eu posso até pegar seu imóvel desse jeito, mas ele vai demorar muito a alugar. Ele vai ser o último a alugar. Porque alguém vai olhar o seu imóvel e em seguida vai olhar. Ninguém vai olhar o único imóvel. Aí vai ver quanto está melhor possível. Não, vai alugar outro. E não, mas o meu é mais barato. Não adianta. Às vezes a pessoa prefere pagar mais caro e ter um produto melhor. Concorda? Então, essa é uma coisa que você tem habilidade, tem que ter habilidade para poder se comunicar e dizer à pessoa efetivamente as melhorias que são necessárias do imóvel. Por que eu usei a palavra sugestão? Você não vai obrigar ninguém a fazer nada. Ele é o dono do imóvel, quem manda é ele. Correto? Mas a sugestão você tem que dizer. E mais uma vez, fundamentar a sugestão, dizer o porquê precisa ser feito. Tá? E nós sabemos, né? Nós somos profissionais, a gente sabe qual é a reação do cliente do outro lado quando está procurando um imóvel, não só para comprar aluguel. A gente sabe a reação. Né? Obtenção de informações de taxas e tributos. Eu, sinceramente, eu vejo colegas que vão captar um imóvel para aluguel dentro do condomínio e sequer pergunta o valor da taxa de condomínio. E condomínio a gente sabe que é um negócio que pesa e muito, né? Pesa e muito. Muitas vezes você deixa de alugar um imóvel por causa da taxa de condomínio. Às vezes o valor do aluguel é 1.500, o condomínio é 1.000.
Olha que loucura. Salvador, por exemplo, acontece muito isso, quando a gente valor altíssimo. Então, se nós, profissionais, não tivermos essa preocupação de obter informações desses valores, a gente vai perder tempo lá na frente, vai perder o negócio. Correto? E vai perder o negócio. Porque a surpresa vai ser ruim para quem está. E sendo ruim, você perdeu o negócio. E te ajuda, sobretudo, na avaliação. Porque se o condomínio é muito caro, se o IPTU é muito caro, você vai ter que saber negociar o valor do aluguel. Porque o inquilino vai pagar tudo, né? IPTU, condomínio e aluguel. Seguro incêndio, vai falar daqui a pouco, né? Às vezes seguro fiança locatícia, ele vai pagar tudo. Então, para ele, o que importa é o total. Não é só o valor do aluguel. Então, essas informações a respeito de tributos, taxas e tributos, O inquilino é obrigado a pagar pensão? depende. A gente vai falar já sobre isso, mas depende. Se tiver um contrato, sim, posso adiantar. Tá? A lei diz que o IPTU é responsabilidade do proprietário, desde que não conste em contrário do contrato. E assim, 99% dos proprietários não querem pagar o IPTU. E é justo não pagar. Ninguém é que está usando o imóvel. O IPTU serve para quê? Para iluminar a rua, para botar asfalto, né? Para criar serviço de limpeza. Tudo isso, o IPTU serve para isso. Quem é que está usando o imóvel? Não, ninguém. Tem que pagar ele, não tem dessa forma. Tá bom? Avaliação do aluguel, eu falei. A parte de avaliação é muito importante na abertura da nossa conversa. Eu já dizia isso, que a avaliação é um item importantíssimo. É o momento que você estabelece a relação com o dono do imóvel. Se você avaliar bem, se você avaliar de forma justa, se você tratar aquilo de forma objetiva e sincera, o seu nível de sucesso é muito elevado. Pode ter certeza disso. É muito chato você captar um imóvel, ficar com ele 90 dias na sua carteira, 180 dias na sua carteira e depois ter que devolver. O prejuízo não é só do proprietário que você recebeu a aluguel. É seu. Você investiu, você não vai ganhar nada para isso. Pode? De modo passar 180 dias na sua carteira e não for alugado. Você perdeu muito. Mas por que isso acontece? Em razão, muitas vezes, de uma avaliação mal feita. Pode? Então, por que não fazer? Avaliar sem pesquisa e por emoção. Emoção é uma coisa muito legal, né, gente? Emoção é uma coisa muito boa, eu adoro emoção. O relacionamento a dois, então, eu acho que isso é fantástico. Agora, emoção e negócio não funciona. Não funciona. O negócio tem que ter técnica, tem que ter frieza, tem que ter objetividade, tem que ter tudo isso. Então, no momento de avaliar um imóvel, esqueça a emoção. Às vezes você chega no imóvel e você acha, nossa senhora, eu vejo muito imóvel. Eu chego no imóvel e fico apaixonado. Mas o preço que a pessoa quer naquele imóvel me desapaixona na hora. Eu perco completamente a paixão. Entendeu? Então, é fundamental ter critérios em relação à avaliação do imóvel. Muitas vezes você pode fazer tentativas que não sejam exageradas. Tipo, eu não falei da referência 4:2. O cara quer 4, você avaliou em 2. Esse imóvel é tão bom, tão maravilhoso, que vocês vão trabalhar com 3. Algum pecado? Não. Chega lá alguém que se apaixone, né? Dificilmente vai pagar os 4 pela paixão, mas vai pagar 3. Então, tentativas razoáveis, né, dentro do espírito de razoabilidade. Então, esqueçam de fazer avaliação sem pesquisa e por emoção. Tá? Risquem isso no caderno de vocês. Vamos lá. O cliente recebeu a carta proposta, você foi lá, avaliou o imóvel, né? Sugeriu as melhorias, ele fez, e o imóvel está prontinho para alugar. Né? Então você precisa
reunir a documentação do imóvel, porque você precisa ter um contrato de prestação de serviço com o dono do imóvel. Seja, aí ainda mais importante, seja para administrar ou não, você precisa ter um contrato. Porque muita gente diz, mas eu não vou administrar, então eu não preciso de contrato de prestação de serviço. Precisa sim. Por que você vai alugar um imóvel de uma pessoa se você não tem um contrato dele, não tem uma autorização dele? Aí você arranja um cliente, o cliente descobre o telefone do proprietário, procura ele, aluga direto na mão dele, como é que você vai cobrar? Você não fez um contrato. Eu fiz um contrato verbal. Gente, palavras, vento, E pouca só beijo, né, não? Direito é prova. Direito é prova. Tá? As pessoas esquecem muito disso. Aí arranja testemunha, aí vão para a justiça. Aí chega lá na frente do juiz, o juiz pergunta ao senhor Maxwell, o seu interesse aqui nesse negócio é o quê? Não, é porque eu sou amigo de Noel, aí o senhor está fora já. Já foi dispensado como testemunha. A testemunha deve ser neutra. Neutra. É a neutralidade é o princípio fundamental da testemunha. Prova mas dizem que, desculpa a expressão ridícula, diz que a testemunha é a prostituta das provas. Olha a valoração que a justiça dá à testemunha. E escrito, assinado, não tem discussão. Eu assinei, né? Eu aceitei, então se não tiver nada ali ilegal, aquilo ali vai seguir efetivamente com a prova. Então, reunindo documentos do imóvel do proprietário, tá? Documentação do imóvel. Eu me arrisco a dizer que 80% dos profissionais não pedem a documentação do imóvel alugado. O cara chega lá e diz, o imóvel é meu, beleza, ótimo. Acreditei, falei, para mim é uma sentença. Acreditei. Vou lá, arranjo o inquilino, ele passa os dados, eu faço um contrato de locação. Qual é a certeza que eu tenho que aquele imóvel realmente é daquela pessoa? Tem certeza? Não. Ele precisa provar, não é isso? E provar se prova com título de propriedade. IPTU, condomínio, luz, água, convenção de condomínio, regulamento interno, todos isso são elementos que eu preciso reunir. Mas o fundamental para mim é a propriedade. Aí tem um detalhe interessante para vocês. Vocês ficaram preocupados, com certeza? Existe uma coisa que possibilita que o possuidor do imóvel, olha, eu não disse proprietário, eu disse possuidor do imóvel, possa alugar a lei da espírito. Então, ele não precisa necessariamente ser um proprietário. Quando a gente fala em proprietário e em propriedade, a gente está falando em título, né, aquisitivo registrado no cartório do imóvel. É isso que configura a propriedade. Pode ser. Mas, se ele tem uma posse decorrente de alguma situação, tipo uma área que foi vendida, uma área bruta que foi vendida, isso é muito comum, né, que loteou e que não foi de escritura. Na verdade, isso não existe muito, mas aí o cara tem um contrato. Né? Ele tem o IPTU no nome dele. Muitas vezes foi imóvel urbano. Ou se foi imóvel rural, que tem a inscrição no INCRE, né? Isso são provas que ele está na posse do imóvel. Ele pode não ser o proprietário, mas ele é possuidor. Nesse caso, sendo possuidor, ele pode alugar? Pode. Porque, além de um dos elementos que possibilitam a alocação do imóvel é a posse. Mas ele precisa provar a posse. E prova-se a posse não é só com palavras. Então, você precisa ter algum documento que ele efetivamente é possuidor. Por que, senhores? Não parece não, mas isso implica em riscos. Eu já vi uma situação de um cidadão que era possuidor do imóvel junto com o irmão. E
O imóvel estava no processo de inventário e ele tinha posse. Mas o irmão também era proprietário, o inventário não tinha terminado, mas um dia ia terminar. E ele alugou, e ele era inventariante. E ele disse, não, a posse é minha e eu vou administrar todo o aluguel. E nós firmamos o contrato dele. Ele provou isso. Ele não só disse, ele provou. Tá? Só que o inventário acabou 2 anos depois e apareceu o irmão a comprar, advogado. Só eu quero receber metade de todos os aluguéis que o meu irmão recebeu. O irmão não tinha recebido isso. Era uma questão de prestação de contas. Não somente. Nós tivemos a vantagem, porque nós estávamos cobertos, nós exigimos realmente a documentação. E se ele não tivesse apresentado essa documentação, qual é o argumento que eu iria ter para não pagar a metade que ele estava reivindicando? Não era um lugar barato, não, senão não ganha 10 mil reais. É um imóvel comercial. Então, é necessário, como prestador de serviço, você tenha essa preocupação. Não aluga um imóvel se você não tiver o documento mínimo de posse ou de propriedade do imóvel. Ok? Dada a dica. Documentos pessoais do proprietário. RG e CPF. Fundamental para que você possa colocar depois do contrato de locação. Porque muitas vezes a pessoa preenche uma ficha ou por erro, ou por má intenção, bota um dado errado. Verdade? E o documento não. O documento errado já não é problema seu. Então, cópia dos documentos pessoais, RG e CPF, pelo menos. E aí tem umas coisas interessantes a respeito disso, que eu vou falar rapidamente. Por exemplo, o RG de cada pessoa tem o estado civil nisso. Certidão de casamento, certidão de nascimento. Então, se o cidadão se declara solteiro, ele apresentou a identidade onde ele está casado, certidão de casamento, opa, não vê isso, né? Porque ele pode estar fugindo de algum tipo de obrigação em relação a terceiro. E você não pode alimentar isso. Então, é necessário ter também essa análise crítica a respeito disso, da identidade da pessoa. Eu já vi gente querer assinar um contrato de locação com o fiador se dizendo solteiro. Quando eu pego a carteira de identidade, está lá casado. Opa! Você sabia que solteiro é o único estado civil que a pessoa nunca vai e volta, né? Casou, meu amigo, nunca mais na vida volta a ser solteiro. Você pode separar, fica divorciado, né, separado judicialmente. Se a outra parte tiver um mau gosto de morrer, você fica viúvo. Né? Mas solteiro não volta a ser mais nunca. Então, se está lá na identidade, certidão de casamento, a pessoa de solteiro está mentindo. Não é mais solteiro. Pode ter se divorciado, aí você tem que olhar se aquele imóvel não ficou 50% para outra parte. Cabe a nada. O corretor de imóveis, ele responde objetivamente. O Código Civil de 2002 trouxe vantagem do corretor de imóveis. Ele criou um capítulo inteiro em relação à corretagem, que é muito bom. Mas ele trouxe também maior responsabilidade. E a responsabilidade do corretor, que era subjetiva, sabe o que é subjetiva? Eu não sabia. Como Lula, eu não sabia. Mas a responsabilidade objetiva, se você não sabia, você tinha que saber. É obrigado a saber. Então, se você sofreu um processo por isso, você disser eu não sabia, esqueça, você tem que saber, você é obrigado a ir buscar a informação completa. Ok? Vamos lá. Reunir esses documentos aí, elaborar um contrato de prestação de serviços, porque você vai alugar aquele imóvel, e se você for fazer a administração, além do contrato de prestação de serviços, você precisa de uma procuração. Aí um alerta a vocês. Eu vejo muito corretor assinar contrato de locação pelo proprietário sem ter uma procuração. Eu posso assinar um contrato para você? Por você? Sem procuração não posso.
O que o corretor pode? Não pode. Não existe. Ah, mas eu tenho um contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço é o serviço que você vai prestar ao dono do imóvel. Cobrar aluguel, receber aluguel, fazer repasse, cuidar da manutenção, cuidar do conteúdo, cuidar da economia, da luz. Mas e os poderes para representar? Só através de uma procuração. Ah, essa procuração ela pode estar contida no contrato de prestação de serviço? Pode, mas não é conveniente. É melhor que ela esteja à parte. Eu vou dizer a você por que não é conveniente. Porque toda vez que você precisar dessa procuração, você vai apresentar o contrato de administração com direitos procuratórios. Mas lá naquele contrato de administração, vai estar toda a sua relação com o dono do imóvel. E ninguém precisa saber disso. Isso não precisa ser público. Então, se faz o contrato de prestação e, em paralelo, se faz a procuração. Detalhe, a procuração pode ser particular, não precisa ser cartório, não. Essa é a grande vantagem. Agora, tem que reconhecer firme. A gente vive num país burocrático que exige determinadas rituais. Então, a procuração tem que ser firme, reconhecida. E o contrato de prestação. Ah, mas para que eu vou precisar da procuração? Primeiro, para assinar o contrato com ele. Já que você vai administrar, você pode assinar o contrato com ele. Pelo contrato de prestação de serviço, ele diz que você pode escolher inquilino, que você pode analisar, que você pode fazer, representar perante a FOELA, perante a IBASA, perante a tudo, não é isso? Ora, e toda vez que você precisar ir à IBASA, ela vai dizer assim, cadê a procuração? Ela. Então, por isso, você precisa efetivamente ter os poderes para representar. Se você não vai administrar o imóvel, precisa de procuração. Precisa do contrato de prestação de serviço. Tá? E ele próprio vai ter que assinar o contrato de locação. Você não pode assinar por ele. Mas, se você vai administrar, é fundamental que você tenha uma procuração. Pode ser particular. Bom, elaborou isso, o contrato de prestação de serviço e procuração, você parte realmente para a parte de local e imóvel. Por que não fazer? Nesse caso, elaborar contrato de locação sem qualquer documento de propriedade ou posse. É o que a gente já falou. Ah, o imóvel é meu, pode alugar. Tá, beleza. Eu acredito que o senhor até conhece, mas eu preciso para a minha pasta do imóvel, eu preciso de uma cópia do documento. Outra coisa interessante desse documento, né? Às vezes você chega nessa sala, aqui quer alugar essa sala, diz, olha, vamos alugar, anuncia aí. Quantos metros tem essa sala? Tem 100 metros. Você vai lá e bota um anúncio de 100 metros. Aí você arranja um candidato a inquilino. Assina um contrato e manda emitir a sala. Aí só tem 80. Tem 20 a menos do que o que você anunciou. Você sabe que a lei dá direito a eles de pagar o aluguel proporcional? Vai fazer o cálculo do valor do aluguel, dizer que seja 2.000, divide por 100 e multiplica por 80, que é a área real. E aí? A responsabilidade é sua também. Então, o documento do imóvel também tem essa finalidade. Você descobrir a área real. E aí tem uma coisa curiosa. Né? O dono do imóvel, de uma forma geral, sempre acha que o imóvel dele é maior do que o que é. É, não é? A história da galinha, assim, né? É sempre melhor do que os outros. É a galinha, né? Hein? É a cama, né? É mais quente. Antes que a galinha do vizinho é melhor. Então, todo mundo do imóvel, todos os donos do imóvel, sempre acham que o imóvel dele é maior. Outro caso, a gente está vendo agora nos imóveis da Caixa, é que os imóveis adjudicados, eles estão alugados, muitos deles. O cidadão já sabe que o imóvel já está executado, aí aluga. E aí, quando o inquilino está lá dentro, recebe a opção de O justiça. imóvel já está A gente está adjudicado, gastando tomado imposto de e não medida. sabe nem ameaça do despejo, porque não é o proprietário que está requerendo. Não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado mesmo. Desculpa, não me Sim. Entendo.
A gente fala, eu acabei de falar, né? Do exemplo dessa sala aqui. Mas, vamos lá.